Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Será que o Padre Pio via tudo mesmo? Tudo? Ele tinha uma clarividência total. Esse é um tema que nós vamos tratar hoje e vamos contar alguns fatos desconhecidos a respeito do Padre Pio, da clarividência do Padre Pio, em que em alguns casos a gente vai ver, quando se trata de coisas mais importantes, é praticamente o dom do profetismo que ele tem. Mas eu vou tratar aqui desse livro espetacular que eu já dei para... Opa, tô misturando aqui. Do Padre Pio, que são testemunhos do Padre Marcelino Iazenzaniro. O Padre Marcelino conta coisas absolutamente sensacionais. E eu não me canso de ler esse livro. E eu vou lendo aos pouquinhos aqui para vocês, porque vocês também vão ficar impressionados com esse vídeo. Então hoje nós vamos falar da clarividência. A capacidade de colher os termos de uma situação e inclusive de prever o desenrolar do futuro pode ser atribuída à perspicácia ou à intuição. Uma pessoa, tem gente que olha, o camarada lê o jornal todo dia e diz, bom, do jeito que está vai acontecer tal coisa. Claro, ele tem uma certa perspicácia, ele uma intuição, ele pode dizer, né? Mas a experiência mística nos mostra que muitas vezes os santos veem determinadas situações, bem como a sua evolução, quer dizer, não com os meios fornecidos pela natureza, mas por revelação de Deus. Quer dizer, os santos sabem o que vai acontecer, porque Deus revela para eles. É uma coisa impressionante, né? Isso acontecia com muita frequência na vida do Padre Pio, em relação a eventos presentes, passados e futuros. Olha que coisa impressionante. Uma manhã, então aqui ele vai contar um caso desse tipo de clarividência. Uma manhã acompanhou o Padre Pio na sacristia para a celebração da Santa Missa. Ele era padre, né, o Padre Marcelino, então ele acompanhou. Era cedo e o santo me perguntou, veio Dom Giuseppe? Eu respondi que o sacristão ainda não havia aberto a igreja. Enquanto isso, o padre vestiu os sagrados paramentos e, tendo ouvido o barulho das pessoas que tomavam assento entre os bancos, repetiu minha pergunta. Veio Dom Giuseppe? Fui para a igreja e perguntei se entre os sacerdotes havia alguém chamado Dom Giuseppe. Ninguém respondeu. Disse tudo ao padre, que depois de alguns minutos perguntou-me outra vez, Dom Giuseppe veio? Olha que interessante, situação embaraçosa para outro padre, né? E o Padre Pio não fazia isso em tom de blague, então veio ou não veio? Não, ele estava se preparando para a missa, e quando ele se preparava para a missa, ele era de uma seriedade, de uma sacralidade, uma coisa assim, absolutamente fantástico. Por quê? Porque ele se sentia co-associado. Associo-te à minha paixão. Lembram que Nosso Senhor disse isso quando colocou os estigmas no Padre Pio? Então a missa, ele estava se preparando para ir para o Calvário, né? Dessa vez, tive mais sorte na minha busca e levei o sacerdote para a sacristia. Assim que apareceu então o Dom Giuseppe. Assim que ele entrou, o Padre Pio mandou que se aproximasse, abraçou-o e foi para o altar. Depois da missa, Dom Giuseppe disse que estava surpreso que o santo o tivesse procurado, pois ninguém o podia ter informado, visto que ele não havia dito a ninguém de sua vinda a San Giovanni Rotondo. Eu não me surpreendi. Nós, frades, estávamos acostumados a acontecimentos desse tipo. Isso era o dia a dia do Padre Pio, né? Dom Giuseppe
desejando-me um bom Natal em dezembro de 1996, lembrou desse episódio e agradeceu, aspas, o favor especial que havia recebido através da minha pessoa. Mas, na realidade, eu não tinha feito absolutamente nada por ele. Era o Padre Pio que mandou chamá-lo. Pode surpreender que o Padre Pio pudesse manifestar esse carisma mesmo nas coisas mais simples e comuns, mas isso acontecia com frequência. Ou seja, era nas coisas simples, comuns, não é que ele precisava de grandes momentos de previsão, de clarividência, de visão, não. Era o dia a dia. Nós vamos ver aqui uma série de fatinhos do dia a dia. É uma delícia ler essas histórias do Padre Pio, é uma delícia. Um dia, Rosa Albina Valente trouxe de Rode Garganico, que é um vilarejo lá, uma bela maçã e deu-a para o padre Vicenzo de Montemarano para que ele entregasse pessoalmente ao Padre Pio. Então ela levou uma maçã de presente. Ao meio-dia, o porteiro manteve a palavra e, aproximando-se do padre, sentado no seu lugar do refeitório, colocou a maçã sobre a mesa. O padre olha e diz: essa vem de Rode, ou Rodi. O singelo padre Vicenzo confirma rindo e nada surpreendido pela afirmação do santo, porque ele olhava as coisas e via, né, de onde via, nas coisas básicas. Tem uma das videntes, eu acho que é Ana Catarina Emmerich, que não sei se foi canonizada recentemente, que ela olhava para uma relíquia, mesmo uma relíquia de um santo que não sabia, não tinha origem, não sabia de que santo era, e dizia, não, isso aqui é de São Tal. Ela tinha essa capacidade. Terceiro caso que eu vou contar aqui para vocês. Eu contei 1, 2, vou contar o terceiro. Giuseppe Cassano, de San Giovanni Rotondo, tinha marcado a data do casamento e foi ao convento comunicá-lo em primeiro lugar ao Padre Pio. Olha só que interessante, né? O Padre Pio, as pessoas tinham necessidade, aqueles que eram mais íntimos dele, que tinham mais facilidade de falar com ele, etc. Aconteceu comigo, eu vou lá contar para o Padre Pio em primeiro lugar, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa se eu tivesse o Padre Pio aqui. Puxa vida, que falta me faz o Padre Pio. Não faz para você também? Você não sente falta do Padre Pio? A gente sente saudades sem tê-lo conhecido pessoalmente. Às vezes a gente sente saudades de algumas coisas que a gente não viu, né? Eu tenho saudades do Padre Pio. Então lá foi o Giuseppe e disse: padre, vou me casar no dia 12 de setembro, festa do Santíssimo Nome de Maria. O Padre Pio respondeu: não, você se casará no dia 8 de setembro, festa da Natividade da Beata Virgem. Mas já estava tudo marcado, na igreja, tudo. O rapaz ficou surpreso com as palavras, mas não disse nada, já estava tudo marcado. Quando chegou em casa, sua mãe lhe diz: olha, sua prima resolveu casar-se no dia 12 de setembro, e visto que a maioria dos convidados são os mesmos, temos que mudar a data. Acho melhor escolhermos o dia 8 de setembro. Quer dizer, Giuseppe não se opôs, afinal o Padre Pio já lhe havia dito. Quer dizer, das menores coisas, porque isso aí não é uma previsão de uma grandeza absoluta, não é um fato cotidiano. Outro fato interessante, o Dr. Angelo Ruzzi, médico de Tolve, outra cidade lá da Itália, nos conta com prazer seu primeiro encontro com o Padre Pio. Olha só que interessante isso aqui. Ele havia ido a San Giovanni Rotondo no final da década de 30 para ficar alguns minutos. Para ficar alguns dias. É que eu me distraí porque eu ia dizer o seguinte: na década de 30 ainda era possível falar com o Padre Pio. Tinham peregrinos que entravam no jardim do convento e ficavam conversando com o Padre Pio. Imagina o que era, né? Ele ainda não tinha a fama de santidade que ele teve depois, já no final de vida, que era impossível falar com ele, tinha que tirar senha para falar, era uma coisa fantástica. Mas já pensou que delícia que era, na década de 30, poder desfrutar da companhia dele no jardim, etc. No dia sucessivo à sua chegada, o médico estava no jardim com outro visitante ao qual se apresentou. Sou Angelo Ruzzi. O outro não entendeu e disse: como? Naquela altura estava chegando o Padre Pio, que disse ao médico:
Diga que você é conhecido como Dom Raffaele, senão ele não entende. O Padre Pio não conhecia o médico. Ou melhor, conhecia mais do que qualquer um, né? Raffaele era o segundo nome do Dr. Ruzzi, e em Tolve, na cidade onde exercia arte médica, era conhecido com esse nome, ao qual acrescentavam o Dom, que é um título que no Sul é usado para os sacerdotes e para os médicos. Outro fato aqui. Veio pela primeira vez em São Giovanni Rotondo o pai de uma filha espiritual de Módena, uma filha espiritual do Padre Pio, e foi ao convento para cumprimentar o Padre Pio, o qual ao vê-lo disse: "Você é o pai da Adriana, verdade?" Olha que coisa impressionante, né? Outro caso. Quando Assunta Massa teve seu primeiro filho, quis lhe dar o nome do avô, Francesco, mas todos na família começaram a chamá-lo Franco. No dia estabelecido para o batismo, levaram a criança para o convento, onde os esperava o Padre Pio. Lá já pensou ser batizado pelo Padre Pio, coisa tremenda. Como eu adoraria dizer assim, eu fui batizado pelo Padre Pio. Acho que todos vocês gostariam, não é mesmo? Já pensou? Os que têm filhos pequenos, poder levar para o Padre Pio batizar. Mas a gente pode levar para batizar, aliás, não deve demorar para batizar, não deve, ninguém. E pedir para o Padre Pio estar presente naquela hora. É ou não é? Essa é uma prece que a gente pode fazer. Então, todo mundo chamava o Picolino lá, o menininho de Franco, que era o nome do avô, né, que era Francesco. No dia estabelecido para o batismo, levaram a criança para o convento, onde os esperava Padre Pio, que teria ministrado o sacramento. Disseram ao santo que teria se chamado Francesco. Bom, o padre, após ter terminado a água na cabeça do batizado, acariciando com a mão chagada, olha que graça, a cabeça da criança, quer dizer, ele já tinha batizado de Francesco, tudo bem, né? Mas ele brincou e disse assim: Francolino lindo, Francolino lindo. Quer dizer, ele usou o apelido que já era usado do menino na família, né? Uma coisa, nas menores coisas, nada era segredo para ele, nada. É necessário dizer que às vezes o Padre Pio dava a impressão de brincar com esse carisma, tanto lhe era connatural. Quer dizer, para ele era natural ele olhar e dizer vai chover, não vai chover, ele saber que vai entrar alguém aqui atrás na porta, espero que não entre, senão vai atrapalhar minha gravação, que vai entrar alguém aqui na prova. Isso para ele era natural, né? As pessoas se impressionavam, mas para ele era natural. EM é o nome de uma pessoa, só está a sigla, ganhara ótimos queijinhos suíços. Seu primeiro pensamento foi de oferecê-lo ao Padre Pio, pois quando via outras filhas espirituais que podiam se dar ao luxo de dar algum presente ao Padre Pio, sentia muita inveja. Ela era pobre e entregava todos os meses tudo o que ganhava com seu trabalho ao santo, para a Casa Solievo della Sofferenza. Que coisa impressionante, que coisa impressionante. Ela era pobre e entregava tudo, é uma coisa, uma confiança. Ela sabia que depois ela ia ter para o sustento dela, para as necessidades dela, mas ela entregava ao Padre Pio. Que coisa bonita. E às vezes a gente fica hesitando aí se dá uma ajudazinha para a devoção do Padre Pio ali de 20, 30 reais, né? Eu estou aqui toda hora esperando que apareça um milionário, mas acho que não vai aparecer aquele milionário que vai ajudar na difusão do Padre Pio, não. O que vai aparecer mesmo são essas senhoras, como a dona EM, que eu não sei o nome, que era pobre, mas que ajudava a Casa do Solievo della Sofferenza. Enfim, vamos para frente. Deu o pacotinho a Piero Cudino, com muita frequência estava ao lado do Padre Pio, pedindo-lhe que o entregasse ao padre o quanto antes. Esse Piero Cudino, ele era cego, ele era uma espécie de sacristão do Padre Pio, e tem uma biografia, essas tantas eu li, eu depois vou ler o detalhe, que um dia alguém quis envenená-lo, dizer, mas o que? O senhor é cego, está com o Padre Pio, ele faz milagre para todo mundo, ele cura todo mundo,
já curou cegos, etc. E eu só fiquei aí do lado, não pede nada. E ele parece que ficou meio envenenado. Falou, Padre Pio, como é? O senhor não vai me curar da cegueira? O Padre Pio respondeu para ele, não. Se você for curado da cegueira, você vai acabar indo para o inferno por causa de maus olhares. Continua cego que você vai para o céu. É uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, né? Bom, o bom cego prometeu que o faria no mesmo dia, mas quando ele se aproximou do padre para acompanhá-lo ao quarto, o santo disse, me dê logo o que você tem para me entregar, senão ela começa a choramingar. Eu sou pobre. Eu estou tentando imitar o Padre Pio, como será que ele terá dito isso, né? Eu sou pobre. Bom, esse tom brincalhão era usado pelo Padre Pio mesmo para as coisas bem mais importantes, como, por exemplo, unir a sua pessoa para a vida inteira, um filho em forte crise espiritual por causa da doença do pai. Olha que interessante, hein? Quem talvez o visse dessa forma brincalhona, sorridente, não sabia, esquecia que ele carregava em si as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele sofria aquilo continuamente, 24 horas por dia. Esquecia. Eu conheci uma pessoa que tinha um tal grau de virtude, santidade. Essa pessoa ficou muito tempo presa numa cadeira de rodas. E quando a gente falava com a pessoa, quem se sentia doente era eu. Eu esquecia que aquela pessoa estava presa numa cadeira de rodas, né? Porque ela tratava das coisas com vigor, com uma vontade de fazer bem para a Santa Igreja Católica, etc. E eu estava lá, boboca, de pé, firme, mas doente, né? É tremendo isso. Eu vejo isso assim com o Padre Pio. Aconteceu com Piero Melillo, quando esteve pela primeira vez em São Giovanni Rotondo em 1955. E a abordagem começou exatamente com uma frase brincalhona e irônica. Numa noite de verão daquele ano, foi ao ambulatório de Piero, seu amigo, um querido amigo, médico como ele, o Piero era médico, portanto, que havia deixado Milão para se mudar para São Giovanni Rotondo e preparar, junto com outros colegas, a abertura do hospital. Aliás, ele recebia vários médicos voluntários que largavam tudo e iam para lá, para trabalhar na abertura do hospital, Casa Sollievo della Sofferenza, e falou-lhe de Padre Pio. Piero não se interessou muito pelas notícias sobre o santo, mas alguns meses depois, repentinamente, seu pai adoeceu de maneira muito grave, atingindo no seu afeto mais forte. O médico sentiu-se só e impotente contra o impossível. Ele não tinha dado muita bola, Padre Pio. Tá bom. O pensamento então foi ao Padre Pio. Assim resolveu ir ao sul para encontrá-lo. Chegando em São Giovanni Rotondo, na mesma tarde encontrou o colega que lhe disse que queria apresentá-lo ao santo. Era um dia de agosto muito quente. Chegados ao convento, os dois dirigiram-se para o terraço, onde encontraram o Padre Pio, que tomava um pouco de ar, levemente refrescado pela brisa da noite. O Padre Pio ainda tinha tempo, né? Coitado, mal sabia ele que depois teria passar 14, 16, 18 horas no confessionário, né? Concedendo-se, assim mesmo, Padre Pio, um breve recreio junto com alguns co-irmãos e amigos. Piero ajoelhou-se para beijar-lhe a mão, e ao levantar-se, continuou a olhar, encontrou o olhar do padre, que fitando-lhe pediu-lhe, de onde você é? Quer dizer, ele abaixou para oscular a mão do Padre Pio, se ajoelhou. Aliás, ninguém mais oscula, já falei outro dia, ninguém mais oscula a mão de padre, né? De sacerdote. É bárbaro, mas enfim. E quando ele levantou, ele encontrou o olhar do Padre Pio. Imagino que era encontrar o olhar do Padre Pio. Que maravilha, né? De onde você é? O Padre Pio perguntou ele. Quase com orgulho, o médico respondeu. De Milão. O santo fitou de novo e acrescentou um pouco irônico. Ué, oriundo.
Amanhã você me explica o que veio fazer aqui. Merilho ficou transtornado. Havia quase esquecido de ter nascido em Trani, na Puglia. Ali havia passado somente os primeiros 10 dias de sua vida. Aquele oriundo, dito pelo Padre Pio, que com certeza nunca tinha lido sua certidão de nascimento, fez com que Piero entendesse bem as qualidades carismáticas do santo. Ele nasceu, eu, por exemplo, nasci no Ipiranga. Logo em seguida fui levado para a casa dos meus avós, dos meus pais, na Vila Madalena na época, né? E eu às vezes tenho a tendência a dizer, de onde você é? Eu sou lá da Vila Madalena, em São Paulo. Não é, na verdade eu nasci no Ipiranga. São dessas coisas assim, né? E ele também, ele foi levado tão cedo para Milão que ele esqueceu que tinha nascido em Trani, na Puglia, né? Mas o Padre Pio viu isso é que é impressionante. É como se o Padre Pio visse os detalhes. Não, você nasceu em tal lugar, mas depois foi levado para tal outro. É impressionante. Na tarde do dia seguinte, encontrou-se no confessionário frente ao Padre Pio, ao qual falou da doença de seu pai. A partir daquele dia, o padre manteve Piero ao seu lado, tanto que ele, além de colaborar todos os meses gratuitamente no hospital, ele era médico do Padre Pio, estabeleceu em San Giovanni Rotondo a moradia de verão para sua família. Tudo isso aí para poder ficar mais próximo do Padre Pio. Hoje nós vamos parando por aqui. Pedimos a todos que não deixem de compartilhar, não deixem de dar like, não deixem de curtir, não deixem de seguir. E fiquem agora com a bênção do Santo Padre Pio e com a Ave Maria que nós rezamos por todos os que estão inscritos nas nossas redes sociais. E essa Ave Maria é importante, ela está crescendo, todo mundo vai sentindo o efeito disso, não é mesmo? Então fiquem com a Ave Maria e depois com a bênção do Padre Pio e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em San Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.